Assim eu faço. Senhor, queremos agradecer esse dia de hoje, essa oportunidade de podermos estar juntos novamente. Agradecemos nossos espíritos guias, mentores desse grupo, familiares e amigos que estão sempre ao nosso redor, nos ajudando e também aprendendo junto com a gente. Queremos pedir permissão para dar início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Léo. Boa noite mais uma vez. Antes de iniciarmos com o estudo de hoje, alguém tem alguma questão, algum comentário a respeito do que foi tratado na semana passada? Ótimo. Se não temos, então, nós vamos começar hoje o nosso trabalho com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, chamada O Ponto de Vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele, o homem, o ser humano, suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. A morte nada mais terá de assustador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada, para ser a porta da libertação, que faculta ao exilado a entrada numa morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, o homem encara as preocupações da vida com mais indiferença, resultando-lhe daí uma calma de espírito que abranda suas amarguras. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Incerto quanto ao futuro, dá tudo ao presente momento. Dá tudo ao presente, a circunstância material, dá tudo ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, porta-se como uma criança que nada mais vê além de seus brinquedos, e tudo faz para os obter mais brinquedos. A perda do menor deles, do mais menor dos brinquedos, causa-lhe uma mágoa pungente, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que transformam sua existência numa angústia perpétua, infligindo-se a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. E essa passagem, esse pedaço aqui, ele está em negrito, vamos dizer, está em itálico, né? Ou seja, ele está sendo enfatizado. Sob o ponto de vista da vida terrena,
em cujo centro se coloca, tudo assume ao seu redor vastas proporções. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, adquire aos seus olhos grande importância. Dá-se o mesmo com aquele que se encontra no interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande, tanto os homens que ocupam altas posições como os monumentos. Mas se ele subir uma montanha, homens e coisas lhe parecerão bem pequenos. Só um parêntese aqui, para quem entrou depois, nós estamos fazendo uma leitura breve de alguns dos parágrafos dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama O Ponto de Vista. É uma das minhas leituras favoritas em o Evangelho. É o que acontece ao encarar a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, assim como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade, ou seja, quando a pessoa sobe a montanha em seu pensamento, procura ter uma visão mais abrangente das coisas, tudo fica pequeno, tudo diminui de escala, né? Então, esse subir da montanha equivale a encarar a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, assim como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Cadê o espaço? Cadê o tempo? Tudo se projeta numa imensidão para além, é sempre para mais além. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que as criaturas efêmeras que tanto se fadigam para conquistar um lugar que as elevará tão pouco e que por tão pouco tempo conservarão. A importância, pois, dada aos bens terrenos, está sempre em razão inversa da fé que se tenha no futuro. Essa é uma das leituras, para mim, ela sempre foi muito tocante pela forma simples com que ela se expressa e pela forma direta, muito incisiva com que ela se expressa, porque são em termos, né, parecidos até com os termos que Joana emprega quando ela nos fala da nossa teimosia em nos identificarmos com a impermanência material. Então, quanto mais a gente, pelo pensamento, procurar se conectar com a proposta da impermanência, no sentido de, né, raciocinar, refletir sobre o fato de que essa experiência vai findar. Essa experiência está sempre em mudança, né? Essa experiência é impermanente. Que esse não é realmente o nosso terreno, não é realmente a nossa essência. É apenas uma ferramenta temporária de trabalho. Então, pelo pensamento, nós plasmamos as realidades internas. E é isso que a gente leva. E é isso que nos possibilita, diante da questão da morte, que é o assunto dos próximos capítulos de plenitude, né, o que nós estamos agora, e o capítulo seguinte, ele conversa conosco a respeito dessa questão da morte. Então, é imprescindível, é determinante, é essencial
que nós coloquemos, que demos mais importância aos espaços de silêncio para a devida reflexão, não pode ser apenas um espaço passivo de um estudo coordenado como esse. Esse tipo de estudo, ele é ótimo, né? É muito bom. A gente escuta, a gente se conecta com ideias superiores. Mas o que vai realmente nos ajudar é realmente o espaço de reflexão que a gente faz na nossa vida, no silêncio de nós mesmos, cogitando dessas verdades para que elas vão fazer parte de nós. E permitir que elas penetrem, permitir que elas se infiltrem, ok? Até aí alguma pergunta, algum comentário? Não? Ok. Então vamos retomar o nosso estudo do queridíssimo Plenitude, capítulo 12, Sofrimento ante a morte. E nós vamos retomar a partir do parágrafo O apego à vida transitória. Página 130, não sei agora qual é a página da outra edição. O apego à forma transitória que se decompõe produz a perturbação emocional, dando ideia de que tudo se consumiu, nada mais restando como finalidade da existência humana. Colocadas todas as esperanças no corpo, os fenômenos inerentes à sua constituição perturbam quem nele se firma, produzindo um impacto desesperador. Vamos imaginar por um momento, todos nós aqui trabalhadores, dedicados, honestos, que Deus nos livre e guarde, isso é só um exercício, né? Um exercício mental, um experimento mental, como dizia Einstein. Que nós trabalhamos, ganhamos o nosso salário, que é o que nos mantém, né? Nessa nossa vida de Martim Pescador. Não sei se vocês conhecem, Martim Pescador é um pássaro. Se o Martim Pescador não mergulha e pesca, ele não come. E nós somos assim, trabalhadores, graças a Deus. Proletários. Então, imagine que depois de um mês que nós trabalhamos duro, hackeiam a nossa conta e de lá tiram tudo, todos os centavos, confiscam toda a renda que a gente tem. Tudo aquilo desaparece. Puf. Como é que a gente vai pagar as contas? Como é que a gente vai lidar? Porque essa é a moeda da realidade material, né? Então, quando a gente faz esse exercício, colocar todas as nossas esperanças, os nossos esforços, quando a gente não consegue alinhar o nosso querer com o nosso pensar, com o nosso fazer, e é levado de roldão e a gente se permite absorver pela intensidade das situações terrestres, por mais intencionados que nós estejamos, vai chegar uma hora, o momento de voltar para casa, o momento de contemplar uma doença grave, o momento realmente da morte, e que nós vamos nos desesperar. E vamos nos desesperar porque vamos nos deparar com as mãos vazias. Grande parte na nossa vida, as emoções perturbadoras, elas estão ligadas a uma displicência com relação ao cumprimento do dever. Grande parte delas
essas emoções perturbadoras está relacionada com o nosso apego à matéria. Entre uma coisa e outra, imenso sofrimento é causado. E ele, como diz o Evangelho aqui nessa passagem, e como a nossa mentora já disse em diversas oportunidades, ele é auto-infligido. Por conta de uma teimosia, por conta de uma insistência nossa em colocar todas as fichas numa roleta quebrada, numa roleta que foi desenhada para ser basicamente impermanente. Então, colocadas todas as esperanças no corpo, os fenômenos inerentes à sua constituição perturbam quem nele se firma, produzindo um impacto desesperador. De certo modo, a ocorrência é resultado de uma educação, uma formação cultural materialista, mesmo que sob o disfarce espiritualista. As pessoas ligam-se a correntes religiosas sem vinculação emocional nem aprofundamento racional do seu conteúdo. E em face desse comportamento, a morte se lhes apresenta como sendo a grande destruidora de planos, anseios e realizações. Esse parágrafo me lembra sempre, toda vez que eu leio, desde que eu conheci a nossa Meire, ela tem uma expressão que é fantástica, ela tem uma imagem que é fantástica. Meire Cancado. E ela nos diz assim, que a situação de quando a gente se vincula com a espiritualidade de uma maneira superficial é como ela nos traz a imagem do casamento. É como uma pessoa que se casa, mas não se comporta como uma pessoa casada. Não vive o casamento. Ela se casa, passa por todo aquele ritual, mas quer viver como uma pessoa solteira, de uma maneira descompromissada daquela realidade, né, daquele engajamento. E é uma imagem fabulosa, né, para a gente compreender essa questão. Então, em grande parte, essa nossa devoção ao apego material tem a ver com a educação que temos recebido, né? Isso também faz parte do nosso processo evolutivo. Porque se a gente for pensar, hoje em dia as condições são muito mais fáceis do que o que elas eram há 70 anos atrás. Há 150 anos, vamos dizer 200 anos atrás, 250 anos atrás, não existia nem anestesia. E a educação era uma coisa tão pior do que hoje, porque só conseguia se educar quem tinha realmente posses, quem tinha posição social. As pessoas lutavam por uma sobrevivência mínima. As condições de trabalho, vamos dizer, em meados do século XVIII, eram condições brutais. Você imagine que hoje nós estamos lutando para superar essa jornada de trabalho de 6 por 1. Estamos tentando sair de 48 horas de trabalho para 40. Na Europa, muitos países, eles têm uma jornada de trabalho que já é mais baixa do que essas 40 horas. Mas em várias partes do mundo, 48 é o padrão mínimo. Tem partes em que se trabalha mais do que isso até. 60, 70 horas. Então, era uma coisa brutal. Sem água encanada, sem saneamento básico, sem oportunidades de trabalho, sem certas tecnologias, era tudo feito à mão. Um grande sofrimento. Então, os nossos bisavós, bisavós, né, triavós e triavós,
Essas gerações que vieram, 2, 3 gerações antes de nós, elas estavam ali lutando pela sobrevivência. Os nossos pais já pegaram, os nossos avós já pegaram um outro tipo de realidade menos difícil, com mais chances, e assim o progresso vai se fazendo e isso vai sendo atenuado, né. Mas neste processo de educação que temos vivido através de múltiplas gerações, até quando nós estamos num ambiente, que se diz categoricamente religioso, aí também figura esse foco na matéria, porque a gente tem se permitido absorver por ele. Essa luta pela sobrevivência, ela se torna a coisa mais importante na vida da pessoa. Então a gente está sempre fazendo essa inversão de valores, né. Daí que Joana nos diz que é uma educação espiritualista na sua aparência, porque no frigir dos ovos, né, no final das contas, está sempre se buscando uma melhoria da condição material. E não é que essa melhoria não deva ser buscada, mas ela não pode continuar sempre monopolizando as nossas energias. Porque aí a gente está acendendo, como a gente diz no Nordeste, né, acende uma vela para Deus e a outra para o diabo, né. Ah, pelo pensamento a gente sente aquele anseio, né, aquela fome de infinito, aquela fome de quero mais, que cutuca todos os seres, porque é uma força do progresso, é uma força da evolução. Mas por outro lado, a gente se rebaixa a uma condição animalesca, porque a gente fica no nível basal de sobrevivência, de dar conta das condições externas, sempre além do nosso controle, né. Perguntas, comentários? Pois bem. Por negarem-se a uma análise profunda em torno da vida, passam a existência corporal, transferindo reflexões no tempo e programando, fruindo ao máximo sob a conveniente ilusão da eternidade carnal. Quando jovens, transferem para a velhice o exame da morte. Quando sadios, adiam para o período das enfermidades a mesma reflexão, acreditando-se vulneráveis, acreditando-se invulneráveis ao desgaste e aos fenômenos degenerativos da matéria. A gente está sempre protelando, estamos sempre procrastinando essa questão de parar para meditar nessas verdades, parar para pensar, porque vimos no Evangelho que ele diz: quando o homem se alça pelo pensamento, quando busca encarar, tudo isso são posturas internas, perdão, são movimentos internos, né? E tanto numa leitura quanto na outra, nós vemos eh, verbos empregados que são muito categóricos, como este aqui, por negarem-se a uma análise profunda. Então, não é que essa análise profunda está além das nossas capacidades, é que a gente está sempre delegando ela para segundo, terceiro, quarto, quinto plano, porque os assuntos da matéria, a gente os valoriza mais do que essa transformação das paisagens íntimas para o melhor aproveitamento das experiências vividas em qualquer plano da vida, né. Ah, e isso é muito interessante, porque as realidades internas, elas vão qualificar a nossa experiência. Na década de 60, por exemplo,
houve um pesquisador chamado, acho que David Rosenthal. O experimento ficou muito famoso. A primeira vez que ele fez o experimento, ele pegou um grupo de estudantes de escola, vamos dizer assim, de ginásio, middle school. Um grupo de estudantes medianos, não eram luminárias. E ele fez assim tipo uma encenação, né? Ele pegou uma classe, vários alunos, entregou um teste e ele divulgou, e tudo aquilo era fake. Ele divulgou os resultados desse teste, em que esses alunos, que não eram os melhores da sala, que eram alunos medianos ou abaixo da média, como os alunos que tinham se sobressaído, eram pessoas assim, quase gênios, né? E ele deu esse resultado. O resultado não era verdadeiro, ok? Isso foi isso era o verdadeiro teste, era ver se acreditar, se abraçar uma sugestão, acreditar nela, se ela tinha condição de transformar o rendimento desses alunos. Com 1 mês e meio, os alunos que antes estavam medianos ou abaixo da média passaram a se sobressair e a ser os top da turma. Aí ele resolveu expandir esse exercício para pessoas com mais idade, para estudantes universitários, e os resultados foram também surpreendentes. Então, existem, a ciência já tem comprovado que essas nossas realidades internas, aquilo que a gente abraça, é um fator determinante, né? Especialmente quando a gente lhe dá um status de uma certa identidade, que aquilo faz parte de nós. O cérebro diz assim, ok, e ele bota todas as energias para o quê? Para concretizar aquilo que está sendo dito a ele como verdade no campo da forma. Então, daí que a nossa mentora e os espíritos em o Evangelho nos conclamam a subir a montanha, a analisar, a raciocinar, né? A fazer análise profunda, né? Como ela aqui nos diz. A análise profunda ela não está fora do nosso alcance, mas nós nos negamos a fazer esse trabalho porque estamos sempre protelando ele para uma outra hora. Não deixa a poeira sentar. Não, eu estou esperando passar isso. Não, eu não tive condição de pensar nisso. Todos nós fazemos. Então, vale a pena, fica aqui essa reflexão para a gente realmente se esforçar para abrir esses espaços de reflexão para realmente transformarmos a nossa realidade interna e tomarmos posse da vida eterna. Tomarmos também posse do fato de que somos filhos de Deus, de que essa é a nossa paternidade. Porque ele se comporta como nosso pai, mas nós não nos comportamos como seus filhos. Então, se trata realmente de construir essa identidade, para que todos os nossos recursos possam alinhar esse nosso querer com o nosso fazer, imprimindo no campo da forma uma realidade que já é prenúncio da felicidade que sentiremos quando estivermos libertos das presentes circunstâncias, né? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Okay. À medida que o tempo Oi. Perdão, Fala. meu amor, não queria falar acima de você. Não, fala tranquilo. Realmente o nosso foco principal deve ser
em que nada se superponha aos nossos interesses da vida futura. Sim. Esse deve ser assim o nosso. Se a gente pudesse se auto-obsediar, e de fato podemos, mas que seja para o bem, que seja assim. Nada é mais importante do que os meus interesses da vida futura. Nada. Nada mais Por urgente. urgente que pareça, caro, bonito, desejável, porque é muito fácil aqui nos mundos físicos perder o norte. O nosso norte magnético tem que ser esse, os interesses da vida futura. Porque os interesses da vida futura nós estamos cuidando agora no presente. Uhum. Porque senão poderíamos cuidar agora dos interesses presentes e quando estivermos na vida futura, então começa um outro capítulo. Mas nesse livro aqui quântico de uma existência eterna, o futuro está sendo lavrado no agora. É. Então, se eu desconecto dessa usina de foco mental, e é o mais fácil que há, porque nós vamos na contramão de todo mundo. Os interesses da vida futura vão para o lixo, literalmente. Mesmo que a gente não seja vendedor de droga, delinquente, pervertido, nada disso. Que não sejamos aí um filho de vizinho, como qualquer um, vai trabalhar, volta para casa, cuida da família. Tudo isso está muito bem, mas o problema com isso é que é muito humano. E embora nós estamos inseridos numa experiência humana, estamos inseridos numa experiência humana com o conhecimento que dá o Espiritismo para a gente dar os nossos passos para nos sublimar, para nos candidatar e nos preparar para as realidades espirituais, as realidades eternas. Porque a nossa individualidade é uma estrutura imortal. Se só ficamos contentes com estar aí fazendo um X nas caixinhas humanas, tá, não vamos presos, não, os nossos pais não vão sentir vergonha, tudo parece que estamos conforme. O problema é que não está. Porque nós temos recebido a luz superior, o Espiritismo tem levantado para nós o velo de Ísis no sentido de nos permitir dar uma olhadinha nas realidades eternas, nas verdades eternas. Então, não tem como nós termos uma vivência espírita responsável sem incorporarmos o máximo de eternidade às nossas realidades humanas. É. Se nós, os espíritas, os verdadeiros espíritas, achamos que estamos bem, porque estamos fazendo a mesma coisa que os outros seres humanos, nós estamos no vermelho. Eles não. Nós sim. Sim. Muito obrigada. Não, obrigada a você. À medida que o tempo transcorre, negam-se a envelhecer, utilizando-se de expedientes cirúrgicos, ginásticos, alimentares, na vã tentativa de manter a juventude que os anos arrebatam inexoravelmente. A luta para escamotear a realidade é tenaz. E quando essa se apresenta vexatória, né, angustiante, derrapam nas crises neuróticas, nas fugas pelos alcoólicos e outras drogas, tombando no suicídio. Ou seja, nos ocupamos das facetas materiais, das façanhas materiais, de tudo que está aí, e vamos a nos injetar e a fazer as lipoaspirações e as ginásticas mirabolantes. Né? Recentemente eu vim saber que a mãe do primo de uma amiga nossa de infância
ela tinha virado fisiculturista. Os filhos cresceram, ela já com 60 e alguns anos de idade, ela começou na academia para se exercitar, para, né, para ter saúde, mas ela acabou assim, uma vez que os filhos estavam criados, o sentido existencial dela desapareceu. Então aquilo foi virando uma cachaça e a criatura foi e botou os silicones. E você olha para ela, você pensa que ela tem 30 anos de idade. E ela está num relacionamento com uma pessoa que tem a metade da sua idade. Tem a idade dos seus filhos. Mas ela está também ingerindo anabolizantes, né, Geo? Olha, eu não sei lhe Porque a dizer. massa muscular dos 60, você pode fazer o que você quiser, mas você não chega nesse ponto sem anabolizantes. Eu não faço ideia. Aí eu O sei que é que isso em inglês, assim, gente? O que é isso em inglês? Anabolic steroids. Oh, okay, thank you. uhum. Eu não posso lhe confirmar se ela está ou não. Mas o fato é que ela hoje aparenta mais jovem do que quando ela era mais jovem e estava criando os seus filhos, né? Eu conheço um número de pessoas. Não, eu estava com uma cara tão cansada. E a pessoa está assim com uma cara inchada na sua página no Instagram, nos seus vídeos no Instagram. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Eu tô, não, eu só botei um botoxzinho para poder ajudar. Como se aquilo fosse a coisa mais inocente do mundo. Quando a gente está falando de uma toxina que ela já matou muita gente, né? E esse uso indiscriminado, a longo prazo, a gente não sabe qual será o efeito dele no organismo humano, né? Então, assim, essa realidade é uma realidade que aliena e é uma realidade que essa atitude, ela vai se espalhando como uma erva daninha, né? E o nosso tempo na matéria ele é limitado. Esse é um capítulo pequeno diante da eternidade da nossa essência, né? Então, isso se configura num problema, porque estamos vendo aqui, de novo, voltando a essa questão dos verbos e das palavras que são empregadas. São empregadas palavras como negar-se, insistir, teimar. Então, estamos vendo que é uma atitude que não está além das nossas possibilidades evolutivas no momento. Que existe uma acomodação nossa, uma acomodação da nossa parte, num estado de consciência, num padrão de comportamento que já não condiz com o nível intelectual que nós já conquistamos, né? Tanto assim que em parágrafos anteriores ela fala a questão da vinculação, a falta de vinculação emocional e a falta de quê? De reflexão racional em torno da experiência religiosa, em torno de uma postura espiritual perante a vida, ou espiritualizada, ou espiritizada. Assim, a morte responsabilizada por ocorrências que não lhe dizem respeito e deve ser creditadas à intemperança das próprias criaturas. É basicamente o que a gente leu em O Evangelho segundo o Espiritismo, dito com poucas palavras um pouco diferentes, né? Que a gente acaba dando à morte uma, uma aura de uma coisa nefasta, de uma experiência angustiante, uma aura de fim de mundo, né? Um peso, um desespero que é auto-infligido. Responsabilizando a morte quando, na verdade, Perdão. nada.
responsabilizando a morte, quando, na verdade, a morte não tem nada a ver com isso. Mas tudo o contrário, né? A morte é quando a porta do cárcere finalmente abre e você pode Se sair. abre. Exato. Né? É como a gente pensar assim, pensemos que estamos vivendo numa eterna era glacial. Está tudo congelado, inclusive os corpos. E aquilo nos aprisiona num estado de vibração muito lento. E é aquele peso absurdo. Imagine que a gente tem que correr uma maratona com neve até a cintura. Uma neve que foi se empedrando e é extremamente pesada e difícil. Quando diz assim, olha o sol apontando no horizonte, a primavera está chegando, o gelo está derretendo, todos nós, mesmo sem gelo, aqui a gente quase não tem. Aqui no estado da Geórgia a gente quase não tem. Mas a gente tem toda uma experiência de limitação com relação a pouca luz e ao frio que faz. Quando começa a esquentar e as folhinhas novas começam a sair e as flores começam a arrebentar e os passarinhos nas suas canções, a gente sente aquela energia voltando, a gente sente aquela vida, aquela vitalidade retornar para o corpo, o nosso humor muda e a gente fica mais alegrinho. Você imagine, né? Você imagine pegar esse bloco de gelo, essa coisa pesada, e derreter essa geleira ao ponto de entrar em ebulição e evaporar para o ar, ganhando os ares, viajando a uma energia e uma velocidade absurdas. Então, esses exemplos são exemplos extremamente grotescos. Eles estão muito aquém da realidade, da libertação que a gente sente com a morte, quando a gente realmente experimentou a vivência na Terra desde uma perspectiva da vida futura. E eu francamente, aqui não tenho consciência disso, porque essa minha gestalt, por exemplo, eu só vou fechar quando chegar esse momento. Mas uma coisa é certa, todos nós aqui que chegamos ao espiritismo com os pés sangrando, temos aplicado aos poucos, mesmo de uma maneira muito imperfeita e desajeitada e talvez muito indisciplinada, né, a nossa vida, e temos continuado nessas propostas de estudo e aprendizado, porque já não estamos no estado desequilibrado, desbaratado que estávamos quando chegamos. Por pior que estejamos hoje, o Espiritismo nos ajudou a nos tornar melhores. Então, hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. E cada conquista, ela deve nos empoderar para que nós continuemos investindo cada vez mais esforços, cada vez mais recursos para estabelecer este ponto de vista, um ponto de vista da vida futura na nossa vida presente. E olhar a morte com naturalidade, tanto a nossa como a das outras pessoas. Claro que ninguém é de plástico. Claro que o luto, ele faz parte, porque nós vivemos uma experiência de múltiplos polos, multifária na sua natureza. É um corpo material que apresenta uma série de características definidoras da experiência, né, para nos ajudar a adquirir novos cabeças de conhecimento, desenvolver um pouquinho mais de sabedoria, mas somos seres eternos.
né? Então, a dualidade, o paradoxo, ele vai sempre existir porque é natural do processo evolutivo criar fricção. Então, diante da morte nossa e de outras pessoas, nós vamos experimentar emoções conflituosas, esperar, vamos sentir certos conflitos, emoções opostas. É natural, mas precisamos temperar os ânimos com a perspectiva da vida futura. Então, é imprescindível a gente parar para refletir e para permitir os voos intelectuais. Por isso que eu gosto muito de ler Leon Denis, porque ele, naquela poesia em prosa dele, falando do infinito, falando da nossa natureza, ele desperta a nossa emoção, a gente consegue, assim, ter aquele hausto de... Você fica enlevada com aquelas palavras, com aquela perspectiva. É um negócio, assim, que abre os campos mentais da gente. É como ler poesia, né? É como escutar uma melodia, uma sinfonia muito, muito harmoniosa. Aquilo nos eleva, né? Ou seja, a emoção, ela também se vincula, ela também é trabalhada. Porque a gente sabe que se a gente não envolve a emoção no processo, se aquilo é só um processo de cerebração, a gente também não vai longe, né? Ele é maravilhoso. A morte de um ser amado, em razão disso, não deveria acarretar desespero, antes alegria, especialmente se a sua foi uma existência digna. Deplora-se, então, não poucas vezes, a morte de uma pessoa boa e a permanência de outra má, numa espécie de desequilíbrio das leis soberanas, quando o correto é essa determinação. Claro, aquele que aprende mais rápido, aquele que se dedica, aquele que está no esforço, aquele que se liberta, vai ficar no cárcere para quê? Deus não é. Nosso Pai não é sádico. Ele não vai nos manter numa experiência dolorosa só porque. Não. No momento em que a gente aprendeu e cumpriu com o dever, desenvolveu os recursos que era para desenvolver, aproveitou a oportunidade conforme deveria ser aproveitada, bom, abre-se a porta da cela. Aquela experiência é concluída. Seja uma circunstância dentro da existência, uma provação, ou seja a existência em si mesma, né? Não vamos deixar de sentir saudades e deixar de sentir dores. Mas, como já dissemos, é natural do processo, né? Se eu não me engano, acho que é em Autodescobrimento, também um livro de nossa mentora Joana, da série psicológica, em que ela nos diz que as dores, elas nascem da gente não aceitar as circunstâncias da existência. E a gente sabe que praticar a aceitação radical não é que a gente tenha que gostar, não é que a gente tenha que abençoar, não é que a gente tenha que concordar. A experiência é o que ela é. É só a gente não se desesperar tentando subverter a ordem das coisas e negar a experiência tal qual ela está acontecendo, né? Quanto mais resistência nós temos, mais dolorosa a experiência é. Então, não é nunca, o sofrimento ele nunca decorre do que está se passando, ele decorre do ponto de vista que a gente tem, da perspectiva, da forma como a gente olha aquela circunstância. Então, nessa passagem, ela nos explica
que quando essa falta de aceitação, ela é basicamente um exercício intelectual, que a nossa postura ela vai se caracterizar pelo julgamento. Vamos fazer uma série de julgamentos, né? A nossa inferioridade emocional, perdão, a nossa inferioridade nessa questão, ela vai se caracterizar pela atitude de julgamento. E quando a nossa resistência, ela se dá no campo, ela se reflete no campo emocional através de emoções negativas, é uma negatividade. Ou é um processo depressivo, ou é uma atitude agressivo-passiva, né? Uma insatisfação, revolta, desespero. Então, existem vários matizes de emotividades negativas, mas todos eles, entre a atitude de julgamento, intelectual de julgamento, e a resultante emocional de emoções negativas, na raiz dela está sempre a não aceitação do que está se passando. Né? Então, assim, dentro desse contexto, se a gente não para refletir a respeito da morte nossa, dos nossos entes queridos, se a gente não para refletir a respeito das mortes que ocorrem todos os dias, incluir essas passagens nas nossas orações, para que os viajantes, né, de uma dimensão para outra, possam se sentir encorajados no seu processo. Se a morte ela não é um processo natural na nossa concepção, na nossa vivência, todos os processos relacionados a essa temática, eles vão se revestir de imensa resistência e de imensa dor para nós. Então, é muito importante a gente refletir sobre ela, né, a irmã morte, com, com, com essa generosidade, com essa gratidão também, né, porque tudo na vida precisa ser reciclado. Perguntas, comentários? O homem e a mulher de bem, pois não? Não, eu só queria dizer que estamos chegando perto de terminar esse livro aqui, né, Geo? Sim. Então vamos ter que concordar no próximo. Eu não me lembro se a nossa Vitória tinha pedido um livro especial, porque não sei se foi nesse grupo ou no grupo Foi em outro grupo. inglês. Grupo inglês. No outro grupo, né? Uhum. Uhum. Você pediu a Genesis? Não, foi o Heaven and Hell, no outro grupo. Heaven and Hell, perdão. Uhum. Então, esse grupo aqui, vamos precisar de uns minutinhos para decidir qual será o nosso próximo livro, para que os nossos irmãos e amigos tenham tempo para conseguir. Certo, eu estava pensando a respeito disso, se iríamos, porque nós estamos seguindo a ordem da série psicológica, né? Uhum, sim. Bom, se for esse o caso, então o próximo seria Momentos de Saúde e de Consciência. É esse o livro 4? Sim. O Não primeiro é é. Jesus e Atualidade, o segundo é o Homem Integral, o terceiro é Plenitude, que estamos agora, e o outro, o quarto, é Momentos de Saúde e de Consciência. O Interessante, eu número pensava que 5 é o era Ser Consciente. o ser consciente, certo? O ser consciente é o número 5. O Ser Consciente é livro, né? Momentos de Saúde e de Consciência são mensagens. Aham, é. Verdade. Eles são livros de mensagens. Uhum. Então seria a questão das pessoas
e todos nós aqui escolhermos qual seria o próximo. Olha, eu votaria para que a gente fosse para o ser consciente, Eu também. Eu que é o também. livrar-se. É o livrar-se. I like thinking in order. Olha. Yeah. Certíssimo. Todo mundo concorda? Quem concordar não fala nada, só quem discordar. Assim fica mais fácil, uma sugestão. Qual que é a outra opção? Momentos de saúde e de consciência, Mani. É o pequenininho? Sim, é mais um livro de bolso. São não. dois. Tá. Depois que... Oi, pessoal. Depois que terminar a série psicológica, a gente não poderia ir para Gênesis? Vocês já estudaram Sim, mas Gênesis antes de eu... podemos, claro que podemos, mas acontece que ainda falta, né? Porque sim, a depois série que psicológica terminar... são 16 livros. Ah, sim! E agora estamos finalizando pelo terceiro. Eu não sabia. Então, talvez a Gil e eu já desencarnamos antes de nós chegarmos na Gênesis. Vocês eu não sei, mas eu provavelmente. Nada. Mani, eu vou estar te esperando no Espírito Porto. Espírito Porto é ótimo. Independentemente da ordem, estaremos todas. Todos. Todex. Todex, verdade. Pois é, que maravilha. Né? Queridas, olha, a série psicológica, ela vai ficando cada vez melhor. Cada livro, ele é assim, uma galáxia em si. Uma galáxia em si. A profundidade com que ela aborda a variedade de temas. Ai, já é isso? Perdão, o meu relógio está um pouquinho desregulado. Eu estou com... Aqui no meu relógio dava uns minutinhos a mais, perdão. Assim sendo, precisamos encerrar. Né? Obrigada a todos pela presença. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu posso fazer. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, passamos por mais uma semana de desafios e aprendizados. Sabemos da bênção que é termos nossos encontros às terças-feiras, quando fortalecemos nossa certeza da sua proteção e amor imensos. Agradecemos a nossa vida, a nossa saúde, pelos irmãos queridos que encontramos durante esta encarnação e por aqueles que ainda vamos encontrar. E estejamos em sintonia com os nossos anjos da guarda incansáveis e possamos, através das nossas intuições, agir da melhor maneira em qualquer situação. Possamos sempre ver que atrás de uma adversidade existe um ensinamento e que precisamos agir com indulgência e fé. Sabemos que agindo assim, teremos paz em nossas consciências. Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Que assim seja.